Quando alguém pensa em começar um namoro, normalmente a ideia que vem primeiro é emoção, conexão, companhia, algo leve, algo que faz bem no momento. Mas existe uma pergunta que quase ninguém faz antes de começar. Qual é o objetivo real disso? Porque, na prática, muita gente entra em relacionamento apenas para não se sentir sozinho, para preencher um vazio, ou até por pressão social. E é aí que começam os problemas. Pessoas que entram em algo sem direção, acabam se envolvendo emocionalmente sem estrutura, criando expectativas que nunca foram combinadas. É o tipo de situação em que um está levando a sério e o outro está apenas passando o tempo. O resultado quase sempre é frustração, porque relacionamento sem propósito vira confusão emocional. Como está escrito em Provérbios 19:21, muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito de Deus. Namorar, no sentido mais completo, é um processo de conhecer o outro com profundidade suficiente para responder uma pergunta muito séria: essa pessoa faz sentido para construir uma vida junto comigo? Mas na prática, o que se vê são pessoas ignorando sinais claros. Relacionamentos onde já existem brigas constantes no início, desrespeito disfarçado de brincadeira, falta de compromisso sendo tratado como algo normal. E mesmo assim, continuam. Isso acontece porque o sentimento fala mais alto que a consciência. Só que relacionamento não se sustenta só com sentimento. Como mostra Lucas 14:28, antes de construir algo, é necessário parar e calcular. Na vida real, isso significa observar, avaliar, perceber padrões. Porque ignorar sinais no começo geralmente custa caro depois. Antes de pensar em encontrar a pessoa certa, faz mais sentido entender se você já está se tornando a pessoa certa. E isso aparece de forma muito clara dentro de casa. Por exemplo, alguém que perde a paciência facilmente com os pais, responde de forma agressiva, levanta a voz por qualquer coisa, dificilmente vai agir diferente em um relacionamento. Tem gente que trata estranhos com educação e a família com desrespeito. Isso não é personalidade, é falta de controle. E relacionamento expõe isso ainda mais. Como está escrito em Efésios 4:31, é necessário abandonar a ira, a raiva e as palavras ofensivas. Porque quem não aprende a lidar com conflito em casa, leva o mesmo padrão para qualquer relacionamento. Outro ponto importante é a capacidade de ceder. E aqui entra um dos maiores problemas atuais, a dificuldade de abrir mão. Pessoas que precisam sempre estar certas, que não aceitam opinião diferente, que transformam qualquer desacordo em discussão. No dia a dia isso aparece em coisas simples, como decidir um lugar, uma rotina, ou até uma escolha pequena. Se tudo precisa ser do seu jeito, o relacionamento vira disputa. E ninguém constrói algo sólido competindo o tempo todo. Como vemos em 1 aos Coríntios 10:24, cada um deve buscar não apenas o seu próprio interesse, mas também o do outro. Isso, na prática, significa aprender a ouvir, ceder e equilibrar. A humildade também é essencial. E aqui entra um cenário muito comum: pessoas que nunca pedem desculpas. Sempre têm uma justificativa, sempre encontram um motivo para não admitir erro. Em discussões, em vez de resolver, aumentam o problema. Isso desgasta qualquer relacionamento. Porque ninguém suporta conviver com alguém que nunca reconhece falhas. Como está escrito em Tiago 3:2, todos nós erramos muitas vezes. A diferença está em quem reconhece e ajusta. Na vida real, isso define se um relacionamento evolui ou se desgasta com o tempo. Outro ponto ignorado, mas extremamente importante, é o dinheiro. Muitos relacionamentos terminam por causa disso. Pessoas que gastam sem controle, que vivem endividadas, que escondem problemas financeiros, ou que não sabem planejar nada. No começo pode até parecer irrelevante, mas com o tempo, vira um dos maiores pontos de conflito. Porque dinheiro não é só sobre valor, é sobre responsabilidade.
Como ensina Lucas 14:28, antes de construir algo, é preciso calcular. Na prática, isso significa saber administrar o que se tem. Existe ainda a base que sustenta tudo, a vida espiritual. E aqui entra algo que muita gente só percebe depois. Quando alguém não tem direção interna, qualquer problema externo desestabiliza tudo. Pequenas dificuldades viram grandes crises, decisões são tomadas por impulso, emoções controlam tudo. Mas quando existe uma base espiritual sólida, a pessoa pensa antes de agir, avalia antes de decidir. Como está escrito em Mateus 5:3, felizes são aqueles que reconhecem sua necessidade espiritual. Isso traz equilíbrio em áreas que, sem isso, se tornam caóticas. No final, tudo isso leva a uma conclusão direta. Namorar não é apenas começar algo com alguém, é estar preparado para sustentar o que isso pode se tornar. E aqui está o erro de muitos: começam sem preparo e esperam que o relacionamento funcione sozinho. Mas não funciona. Como vemos em Eclesiastes 7:8, melhor é o fim das coisas do que o começo. Isso mostra que não é difícil começar, o desafio é manter, sustentar, construir algo que realmente funcione. E quando você entende isso, muda completamente a forma como você se posiciona. Você deixa de entrar em relacionamentos por impulso, por carência ou por pressão e começa a ser mais consciente. E isso gera um efeito direto. Você passa a se alinhar com pessoas que também pensam assim. Porque relacionamento saudável não acontece por acaso. Como está escrito em Provérbios 3, 5 e 6, confiar em Deus e reconhecer Ele em todos os caminhos é o que direciona a vida. E isso inclui as decisões mais importantes, como com quem você escolhe caminhar. O ponto central não é apenas sobre namorar ou não namorar, nem sobre acertar ou errar uma escolha específica. É sobre algo mais profundo, a forma como você tem construído suas decisões ao longo da vida. Porque relacionamentos, assim como muitas outras áreas, não são definidos apenas pelo que acontece no começo, mas pelo padrão que você carrega antes mesmo de começar. E quando você olha com mais atenção, percebe que quase tudo o que dá errado não começa no relacionamento em si, começa nas pequenas escolhas diárias, na forma como você lida com conflitos, com responsabilidade, com limites e com você mesmo. É por isso que essa reflexão não é só informativa, ela é prática. Ela te coloca diante de um espelho, não para julgamento, mas para consciência. Porque no final, ninguém constrói uma vida sólida apenas desejando isso. Isso é construído. Decisão por decisão, postura por postura, escolha por escolha. E quando isso muda, tudo muda junto. Se esse tipo de conteúdo te ajuda a enxergar a vida com mais clareza e a tomar decisões com mais consciência, se inscreve no canal. Aqui a ideia não é acelerar conclusões, mas trazer reflexões que ajudam a construir algo mais firme, mais estável e mais verdadeiro ao longo do tempo.